Salve, salve, devoto! Tamo junto, deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação. Rap Show na área pra falar de galo pra vocês. Num oferecimento de SpetBet, aqui você ganha muito mais. Afinal de contas, a nossa ODD é a maior do mercado. E se você não tem cadastro ainda na SpetBet, cadastre-se agora. E você, utilizando a aba promoções, você, no seu primeiro depósito, vai ter o valor dobrado. Ou seja, depositou sem levar mais cenzão, limitado até R$200 de bônus. Quero falar com você da Gerencianet, o banco digital do empreendedor. Nós temos as melhores taxas e tarifas do mercado, ferramentas exclusivas de controle de gasto e muito mais dedicado a você. O link encontra-se na descrição desse vídeo. Baixe gratuitamente o aplicativo agora, não cobramos taxa na emissão de boleto e o nosso Open Finance está em pleno vapor. A Gerencianet é assim um banco que te economiza, empresário. Nós negociamos taxas e tarifas, mas você está precisando fazer renda extra, então eu te recomendo o Lobo da Bet. O link está na descrição do vídeo. Não perca a oportunidade de fazer uma rendinha extra. Como é que ela funciona? Mandamos todas as dicas no grupo de Telegram. Você vai copiar e colar. Você trabalha de 10, 15, 20 minutos por dia, porque eles vão mandando ao longo do dia as dicas todas para vocês. Então não perde tempo, não. O Lobo da Bet está à sua disposição. Tem que utilizar o meu cupom Alvinegro20 para você ter o desconto e pagar R$ 79,90 por mês, viu? Lobo da Bet. Galera, vamos falar de galo, tá na capa, tá na tela. Urgente, gigantesca polêmica. Menin 4R. Será verdade? Senhoras e senhores, o Twitter é uma terra muito interessante. Hoje eu tive um bate-papo lá com 2 pessoas no Twitter, em altíssimo nível. Não teve nenhum tipo de tratamento ruim, né, de palavras faladas de uma maneira pejorativa, nem nada. Alto nível. Mas tem aqueles que começam a criar questionamentos inviáveis, fora de qualquer contexto, fora de qualquer situação. E eu queria vir aqui a vocês colocar fatos e a minha opinião, vamos deixar isso claro, vou expor alguns fatos e a minha opinião sobre a verdade, sobre os 4Rs, os menins e essas polêmicas todas. Primeiro ponto que você tem que saber, e aí eu vou te explicar as polêmicas, o primeiro ponto que você tem que saber é da história. O Atlético, gente, começou um endividamento claro de 89 para cá. De 89 para cá não teve um dia sequer que o Atlético não se endividou, que balanço não foi feito da maneira correta, nada disso, tá certo? Quando o Sérgio Sete Câmara assume o Atlético, em 2018, com o apoio de todo mundo, Calil, Rubens Menin, Ricardo Guimarães, todo mundo. Quando o Sérgio Sete Câmara assume o Atlético, primeira coisa que é fato da época, é só pesquisar, e ele conta também no podcast aqui, primeiro, ele tinha 3 meses de salário atrasado, ia completar 3 meses, isso de 18 para 19, 17 para 18, né, que ele ficou 18 inteiro, 19 inteiro e 20 inteiro, aí o Sérgio ficou 21 inteiro, 22 inteiro, vai ficar 23. Primeira coisa, ele assume o Atlético totalmente endividado, totalmente sem dinheiro, totalmente ferrado, salário atrasado, sabe aquele pagamento que você recebe da Globo todo ano pelo Brasileirão de cara? Já estava todos adiantados, o Campeonato Mineiro não tinha uma verba sequer para receber, tá certo? E patrocínio como MRV, BMG e outros patrocinadores também, todos adiantados, inclusive fornecedor de material esportivo. Ou seja, o Atlético não tinha renda. Foi por isso que o Sérgio Sete Câmara veio com aquela conversa de austeridade, que tanto se criticou, mas ele fez a austeridade porque não tinha dinheiro. Então o que ele teve que fazer? Primeiro, ele não tinha dinheiro para comprar jogadores e nem nada. E emprestado, jogadores do Brasil não queriam, os clubes não gostam de emprestar um jogador para outro, vocês sabem disso. Então o que ele teve que fazer? Empresário, se socorrer empresário. Tá certo? E tomou uma labada no final das contas o Atlético se recorreu ao empresário, o empresário tinha comissão, o Atlético não pagou e virou essas dívidas enormes, esse monstro de dívida que a gente tem hoje, né? Enfim, então tudo isso aconteceu no Atlético. Então, quando chega ali 19, aí 18 ele consegue uma classificação mágica para Libertadores, né? Um time barato, bem menos custo, em quinto ou sexto, conseguimos classificar para Libertadores. Já em 19 foi um fracasso total, o Atlético disputou para não cair. Quando chega o final de 2019, o Sérgio Sete Câmara procura o Rubens Menin. O que acontece? O Atlético era administrado, gente, de uma forma muito piegas, muito no Excel, gavetinha que tinha as contas, coisa mal feita mesmo. Hipersalários, 1 trilhão de funcionários, aquela coisa toda. Aí o Sérgio Sete Câmara contrata uma auditoria pequena para fazer apenas um desmembramento das contas do Galo e entender o que estava acontecendo. Quando essa empresa entrega para o Sérgio Sete Câmara o relatório, ele descobre que o Galo vai quebrar,
que o Atlético não tem receita futura, o Atlético está limitado a tal receita, o Atlético não tem como aumentar a receita mediante a existência que estava acontecendo naquele momento de colocação no brasileiro, elenco, aquela coisa toda, e que o Atlético quer quebrar, e que dívidas vindouras de FIFA, entre outras, e poderiam rebaixar o Atlético e diminuir as contas do Atlético e tal. Mediante esse cenário todo, o Sérgio Sete Câmara vai até a MRV Engenharia, bate na porta, com um chapéuzinho na mão, e vira pro Rubens Menin, tipo, tá de chapéuzinho assim, ó, tira o chapéu e fala, Rubens, se você não ajudar o Galo vai quebrar. A situação é essa, e mostra o estudo, o Rubens Menin, atleticano, fanático que é, vira e fala pro Sérgio Sete Câmara, olha, eu topo ajudar, porém, eu topo ajudar, porém eu quero isso, isso e isso no Atlético. O que ele quer? Uma auditoria para poder destrinchar todas as contas do Atlético, a Ernst Young para poder mostrar um caminho para onde o Atlético tem que ir, e uma outra auditoria para analisar as contas antigas e tal. O Atlético faz todo esse trabalho. Mediante isso, o Rubens Menin empresta dinheiro ao Atlético, ele contrata Arana, Alan, todos esses jogadores aí que ele pôde fazer a contratação, dando uma entrada, alguma coisa assim, e principalmente apagando os incêndios. Principalmente pagando salários atrasados, direito de imagens atrasados, começou a pagar salários mensais do Atlético, porque o Atlético não tinha receita, porque não tinha dinheiro para receber de Globo, patrocínio, nada disso, estava tudo já comprometido. Então o Atlético começa a adiantar, o Rubens Menin adianta esse dinheiro para o Atlético, pagando o seu dia a dia, vivendo o seu dia a dia e tal, papapá. E pagando os processos, aquela coisa que poderia gerar penhora, aquela coisa toda. Aí o Atlético faz esse caminho. Quando o Atlético traça esse caminho inicial, vamos assim dizer, quando o Atlético puxa esse caminho de começo, esse caminho que começa a história do Atlético, o Atlético começa a ter uma subida financeira muito boa, que, por exemplo, vou dar um exemplo, aumenta a bilheteria, manto da massa, aquilo e aquilo, e tem um deslocamento gigantesco, sabe de quê? De patrocínio. O Atlético ganhava 24 a 25 milhões de patrocínio total, e o Atlético sai desse valor e vai para 76 milhões em patrocínios novos, para todas as marcas atleticanas. E aí, cara, o Atlético começa a deslumbrar um outro cenário. O Atlético começa a rumar para cima, a aprumar a coisa toda. Quando o Atlético começa a aprumar a coisa toda, obviamente todo aquele passado mal administrado, de dívidas gigantescas, começam a bater muito na porta. Então, dívida que era 50 milhões virou 70, 90, 100, dívida que era 15 virou 18. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Atlético tinha uma dívida de 2001 que estava agora vencendo na gestão do Sérgio Sete Câmara em 70 ou 66 milhões. O Sérgio Sete Câmara faz um parcelamento de 60 vezes e ainda consegue o valor para 36. E era dívida que estava penhorando conta do Galo. Então, houve uma administração muito legal. Inclusive, o Atlético não tinha sistema para controle financeiro e é implementado isso dentro do Atlético. O Atlético reduz o tamanho da sua folha administrativa, reduz os altos salários, não porque quem estava lá era incompetente ou não, tinha muita competência, mas coloca o Atlético dentro de uma realidade do Atlético, e não de altíssimos salários. Então, exemplo, o porteiro tem que ganhar 4 mil, 3 mil, 2 mil, eu não sei quanto que é o salário do porteiro, então ele começa a ganhar como os salários do porteiro são. E, por exemplo, a gente tinha segurança no Atlético, ganhava 50 mil. Você tinha fisioterapeuta médico no Atlético, ganhava 200 mil, 200 mil exagerei, né? Mas 100 mil, 150 mil, 80 mil, completamente fora da órbita. Eu tô dando uma exagerada nos números, evidentemente que eu não conheço o número na sua plenitude, mas eu sei, por exemplo, isso daqui eu garanto para vocês, que tinha gente do Atlético que tinha que ter um salário de 10 mil que estava ganhando 75 mil. O salário médio é 10, estava ganhando 75. Então aí dá pra você entender mais ou menos. E aí, cara, os mecenas entram emprestando dinheiro, emprestando a sua expertise financeira e ainda colocam o Rafael Menin lá para poder ajudar na questão das contas, avaliar, porque o cara tem um cérebro foda nessa área. Beleza, beleza. Então o Atlético se organizou dessa maneira. Então foi prometido muita coisa. Foi prometido no Galo Business Day que o Atlético, em 6 anos, ele andaria com suas próprias pernas. Mas o que é andar com as próprias pernas? Sem empréstimo, sem dinheiro, sem salário do Menin entrando todo mês lá. O Atlético passa a fazer isso no 21, consegue melhorar um pouco as contas, 22 coloca a venda do Daimon, como sempre teve no Galo Business Day, para diminuir, ainda não recebemos o dinheiro, foi vendido, mas ainda não caiu na conta, tá lá sendo aprovado, aquela coisa toda, eu não sei muito bem como é que funciona isso, né? E o Atlético tá andando. Só que é o seguinte, velho, as contas não param de chegar, os juros, que era a taxa Selic, que era X, ela vira Y, então tudo isso começa a aumentar. E aí, cara, começaram a fazer algumas críticas no Twitter, né? Uma galera mais desavisada, e isso tá se espalhando, porque isso vira pólvora em grupo de WhatsApp, como se os mecenas estivessem tirando vantagem, como se os mecenas tivessem prometido e não tivessem entregado, como se os mecenas tivessem feito malandragens com o Atlético e avacalhado o Atlético. Gente, isso não é o que tá acontecendo.
Primeiro que o Rubens Menin, a família Menin não precisa disso. Segundo que os caras fazerem um negócio desse no Atlético, isso estoura, se isso fosse verdade, estourava, mancha o nome deles no mercado. Os caras não têm interesse. E ninguém coloca no Atlético 300/400 milhões, eu não sei o valor total que os meninos colocaram, dizem que é 300 milhões, sem juros, em lugar nenhum no mundo. Em lugar nenhum do mundo, a não ser que você esteja no controle, você esteja na administração durante 3, 6 anos, igual o Paulo Nobre fez lá no Palmeiras. Então, como é que podem fazer esse tipo de crítica a Rubens Menin, um cara que colocou o dinheiro dele, do bolso dele, da forma dele, simplesmente por criticar, simplesmente para criar uma situação? Então, assim, esse é um fato que tem que ser muito bem avaliado, sabe, gente? Que estão se inventando coisas simplesmente para criticar. Porque é muito mais fácil xingar do que elogiar. Existe um estudo em rede social que, se você faz um elogio, o engajamento é 5. Se você faz uma crítica, o engajamento é 38, porque as pessoas estão condicionadas a falar mal, mais mal do que elogiar um bom trabalho. Então são críticas completamente absurdas. E na minha capa eu coloco assim pra vocês. Será verdade? Não, não é verdade. Ah, mas eles prometeram o Atlético em 6 anos andaria com as próprias pernas. Sim, o Atlético andaria em 6 anos com as próprias pernas. Sem ter que depender da família, de empréstimo, sem ter que depender de Rubens Menin. Mas isso não quer dizer que você vai manter um time disputando tudo, isso não quer dizer que você vai manter um time no mais alto grau, isso não quer dizer que você vai manter um time na ponta da tabela. Você vai ter que montar um time muito mais parco, muito mais fraco, muito mais mediano, muito mais embaixo. Então, andar com as próprias pernas. Só que é o seguinte, gente, o futuro é SAF. Todos os times ao futuro vão virar SAF. Ah, mas tem SAF ruim, tem SAF boa? É óbvio. Por isso você tem que criar um plano de governança top, o contrato tem que ser bem amarrado, as coisas têm que ser muito bem feitas. Óbvio. A SAF significa sucesso? É evidente que não. Existem inúmeros e inúmeros clubes que quebraram, mas se você amarrar direitinho, se você organizar a casa direitinho, a tendência é que dê certo. A tendência é que a coisa funcione. Mas isso é uma tendência. Não quer dizer que vai ser desse jeito. Agora, porque estão falando que vai vender pro cara do Zimbábue. Eu também sou contra, eu não acho que deveria vender para ele, não. Agora, se ele não administrar, ele for um investidor que vai ter a maioria das ações, ele vai ter poder, mas quem vai tomar conta é o Rubens Menin, a família Menin, quem vai tomar conta é os mecenas, é o colegiado, tem total meu apoio, porque essa diretoria tirou o Atleta da lama. Se não fosse essa diretoria, nós estaríamos hoje na Série B. Fato. Fato dito por eles, por todo mundo que entende futebol, por todos os órgãos de imprensa, fato, porque todo mundo acompanhou e viu. Então o que eu penso é que não se pode tratar a família Menin, o colegiado atleticano, como uns qualquer, como uns aproveitadores, como uns mentirosos, como uns sem vergonha, porque não são. São gente da mais alta estirpe que dedicaram momento e vida e dinheiro ao Atlético. A MRV patrocina o Atlético desde sempre. Desde sempre. O Rafael Menin tá dentro do Atlético, ele podia estar ganhando dinheiro dele, vivendo a vida dele, mas ele tá dentro do Atlético diariamente ajudando, diariamente colaborando na questão financeira. Então, calma lá, cara pálida. Calma lá, você quer criticar a família Menin por um ponto ou outro, olha, isso aqui que eles fizeram eu não concordo, com toda certeza. Mas começar, né, quer fazer uma crítica que você que não gosta muito do tipo de gestão deles, ok. Agora, criticar de uma forma querendo dizer que são mentirosos, desonestos, aí não dá, porque não tem mentira, não é mentiroso, não é desonesto. Não tem sacanagem ali. Então tem que tomar muito cuidado na hora de fazer isso. Tem que tomar muito cuidado na hora de como vai conduzir essa conversa. Porque senão ficam inventando coisas que não aconteceram e sujando o nome de gente de bem. Isso eu acho muito errado. Ah, Rap Show, você é um puxa-saco dos mecenas. Não sou puxa-saco, não, tô trazendo aos fatos. Por exemplo, digo, não acho de maneira nenhuma que esse cara que estão anunciando aí da Futebol, sei lá o quê, seja o melhor investimento para o atleta, seja o melhor investidor. Mas também eu vou perguntar, quantas pessoas procuraram? Quanto que esses que procuraram estavam dispostos a colocar? Como que o conselho vai aceitar isso? Como é que vai ser esse negócio? Tem vários e se's que a gente tem que verificar. Esse cara não é meu preferido, eu não gostaria dele no Atlético. Só gostaria dele se esse mesmo colegiado que administra o Atlético continuasse na administração e esse cara fosse um aportador financeiro e pudesse ajudar a trazer tecnologia para o Galo. Aí sim, aí eu gostaria. Ainda acho eu que isso é cortina de fumaça. Falei no debate alvinegro, fiz um vídeo aqui no canal
falando por que eu acho isso e acho que as coisas não são assim. Então tá aí o meu recado, não sei se você vai gostar, talvez você não goste, mas é meu ponto de vista. Deixa o like, se inscreva, ativa o sininho de notificação. Meu muito obrigado e não esquece de comprar a cadeira da Arena MRV não, gente. Ajuda o Galo, rapaz, ajuda o Galo a montar o seu sonho, o seu estádio aí, mais de 48 vezes parcelados aí que o Galo faz e você garante todos os jogos do estado do Galo, não tem que preocupar com compra de ingresso, não é mesmo? Arena MRV. Senhoras e senhores, meu grande abraço, fiquem com Deus, tamo junto, tchau e fui, valeu!